Povo. Amém, queridos. Olha a responsabilidade da nossa pastora. Sei. Pai de amor e de bondade, glória. Senhor, nesta noite nós queremos apresentar, Senhor, diante de Ti a vida da nossa pastora Elizabeth. Pai querido, Senhor, Tu és o Deus que conhece o coração da Tua serva, Senhor. Pai querido, uma mulher com um coração, Senhor, imenso diante do Senhor, Pai. Acolhedor, amoroso, Senhor, ajudador, consolador. Pai, Senhor, que nesta noite, Senhor, derrame o Teu Espírito Santo sobre a Tua serva, trazendo a revelação, aquilo que está, Senhor, na palavra do Senhor, Pai, para trazer a luz sobre as nossas vidas, Senhor. Pai querido, nós queremos declarar agora, cobertos pelo Teu sangue, a vida dela, do Shiba, da Isha, do João, do Jorge, Senhor, da Gracinha, Pai. Toma a casa dela nas Tuas mãos nesta noite. Declaramos os Teus anjos e arcanjos deles acampados ao redor desta igreja, ao redor da casa dela, da casa de cada irmão e irmã que aqui está nesta noite, para receber a Tua palavra, Senhor. Nesta noite, Pai, uma noite de renovação de aliança, Senhor. Nós Te glorificamos, Pai. Declaramos, Senhor, que queremos aprender mais e mais de Ti, Senhor. E Te louvamos e Te bendizemos, Pai, pela vida da nossa pastora, Senhor. Que nesta noite está aqui, Amém, Pai, para Deus. servir e exaltar e honrar ao Senhor através da palavra do Senhor, Pai. Pai querido, nós queremos declarar, Senhor, amarrados agora, Pai, todos os valentes, todos os gigantes que se levantam contra estabelecer a Tua obra sobre esta igreja, Pai. Toma cativamente de cada um de nós e leva cativo a Cristo neste momento, Pai. Todo o castelo de pensamentos, todas as muralhas na mente, Senhor. Todo, Pai querido, tudo que vem para deixar a gente disperso, caia por terra agora no poder e na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Declaramos, Senhor, todos os demônios territoriais deste lugar, Senhor, amarrados, Pai querido, levados, Senhor, aonde o Senhor Jesus determinar neste momento, Pai, para que a Tua glória, Senhor, se estabeleça neste lugar, neste bairro, nessa cidade, através desta porta que o Senhor abriu, Senhor. Te glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu crescer, eu quero orar assim. Meu Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Graça e paz. Que o Senhor possa falar nessa noite com você. E eu confesso que quando eu comecei a pensar na palavra, Senhor, Ele só me trouxe isso. E agora, quando a Lídia estava orando, ela falou assim todas as coisas que eu iria falar, né? Glória a Deus. Eu sei que ela já orou. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nesse momento. Blindamos cada vida aqui e a vida das nossas famílias com o Teu sangue, Pai. Senhor, hoje é um dia muito especial, Senhor, onde nós vamos participar novamente, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor. Sabemos, Deus, que o Senhor está preparando todas as coisas, Pai. E nesta noite, Pai, nós queremos amarrar agora todo valente espírito roubador da palavra. Quero declarar agora que toda cauterização nas nossas mentes caia por terra. Tudo aquilo que está, Senhor, todas as ideias cristalizadas, tudo aquilo que vem, Senhor, na nossa mente, que não é de Ti, mas que o Senhor pode trazer, Senhor, pensamentos do alto, leva cativo todo o cativeiro, Pai. E principalmente, Senhor, leva cativo todos os nossos pensamentos em Cristo Jesus, Pai. E nós declaramos, Senhor, que nós estaremos recebendo essa palavra diante do Senhor. Amém, queridos? Olha, eu quero dizer para você que Senhor, Ele é muito bom, Ele é muito maravilhoso. E quando Ele projetou a nossa vida, Ele projetou a nossa vida para nós darmos frutos e sermos filhos, sermos chamados de amigos. E quando Jesus, Ele começou a caminhada dele,
a primeira coisa que ele fez foi juntar discípulos, pessoas que andaram com ele 3 anos, dia e noite, pessoas que viram ele comer, beber, tudo, sentar com as prostitutas, com os fariseus, com os improváveis. E o mais lindo de Jesus é que o coração dele não tinha nenhum tipo de preconceito, mas ele via as pessoas como realmente elas são. Nós é que muitas vezes fazemos muitas trincheiras, muitas vezes nós, em vez de termos grandes horizontes, nós temos muitas fronteiras e nós mesmos nos ilhamos, né? E algo que o Senhor, ele falou comigo, desde quando nós somos bebezinhos em Cristo, quando nós declaramos que o Senhor realmente ele é na nossa vida, e nós estamos passando um período que é um período antes do Rosh Hashanah, e são 10 dias antes do Yom Kippur, um tempo em que nos céus, porque o Senhor ele tem compromisso com a palavra dele. Nós vivemos sim o Novo Testamento, sabemos que Jesus ele veio cumprir a lei e nos libertar de tudo quanto é coisa que a gente ama se prender, né? E nesse tempo de 10 dias que ocorre, é algo muito interessante. O Senhor, ele dá uma olhadinha no livro da vida, a nossa vida. Ele dá uma olhadinha no livro da igreja. É um tempo em que o Senhor, ele está batendo o martelo em que nós vamos, dizem, né, os muito estudiosos que sabem muito sobre o tempo de Elu, o tempo de Ave, o tempo que nós estamos vivendo, passamos Elu. Então, nós sabemos que Deus, ele está, dando um balanço na nossa vida e na vida da humanidade, tá? É um tempo em que nós devemos orar, jejuar e nos posicionar. E em relação a posicionamento, né, nós somos como um bebê. Hoje mesmo a nossa irmã Lúcia, ela filmou a netinha dela e falou: olha que coisa linda. Realmente, né? Hoje eu cheguei aqui em casa e eu me lembro quando o João tinha 2 meses de idade, e o tamanho que ele era. E quando a gente olha para ele hoje desse tamanho, a gente fica pensando. E eu cheguei ali e fiquei pensando quanto tempo se passou, né? Como a gente vê, né? A Dudinha era um neném que ficava lá na frente e ela lembra. Então, assim, na verdade, o nosso caminhar com Deus é muito rápido. Quando a gente vê, a gente já está septuagenário, né? Hoje eu tenho amigas que a gente almoça junto e elas têm quase 70 anos, né? É um negócio absurdo. E hoje a Lídia falou um negócio muito lindo, que eu amo demais e que eu vejo o milagre de Deus nessa palavra. Que a fé, ela é como um grão de mostarda. Nós conhecemos, sabemos que um grão de mostarda é uma bolinha minúscula. Essa mostarda,
ela cresce e vira uma leguminosa. Ela vira um legume e a gente come a mostarda, muita gente não gosta, é amarga, né? E se nós deixarmos aquela mostarda, ela vai virar uma árvore, né? Uma árvore enorme que aninha muitas famílias, ou seja, assim, muitos pássaros, né? Porque o Senhor, Ele fala que nós nos aninhamos. E quando eu fiquei pensando, eu falei, gente, se nós formos pensar realmente, nós temos uma fé tão pequena e podemos comer, será que uma alface vai virar uma árvore? Não, mas a mostarda, ela vira uma árvore enorme. Isso já faz parte de algo que é da parte do Senhor, porque Ele faz como Ele quer, né? Então, todas as vezes que nós começamos como bebês, Deus, Ele espera, né? Como Ele esperou em Jesus, e Ele colocou o DNA dele em Jesus, e Jesus, Ele já era um bebê que teve muitos milagres, tiveram muitos milagres que Maria viu, né? Como chegaram os 3 reis magos, como ela não ter tido relação e estar grávida. Todas essas coisas, a Bíblia diz que Maria guardava dentro da mente dela, né? E nós, como crentes, nós somos assim, porque nós guardamos as coisas que o Senhor, Ele faz. E o Senhor, muitas vezes, Ele traz percursos. O povo saiu lá da terra do Egito. Eles viram o mar vermelho se abrir. Gente, quantos milagres você e eu nós vimos. Inúmeros. Imagina esse povo que passou. E quando a água voltou, todo aquele exército foi completamente derrotado, afogado. E mesmo assim eles ficaram andando 40 anos no deserto. Por quê? Porque muitas vezes dentro do coração deles, eles não conheciam a Deus, eles não se curvavam a Deus. Eles comiam o maná, né? E aquele maná não sobrava. Quando chegava perto do último dia, que eles tinham que fazer o Shabbat Shalom e descansar, aquele maná era duplo, mas não podia se guardar, porque Deus queria dizer, olha, eu estou presente todos os dias da sua vida, fazendo milagres, porque nós pensamos, mas aí no dia 28 eu tenho que pagar tal coisa, no dia 30 eu tenho que pagar tal coisa, mas Deus já proveu sempre para você. Imagina se você olhar para trás, quantas coisas o Senhor, Ele fez para você. E assim Ele foi com o povo. E mesmo assim o povo, muitos deles morreram no deserto, né? E Moisés demorou quanto tempo? Foram 80 anos. A gente fala, não, eu tô com 66, nossa. Agora, outro dia, eu fiz uma pergunta para Deus, que eu oro todos os dias de madrugada, e eu falei, Deus, o que vai ser da minha vida? Aí Deus me respondeu em Eclesiastes 12, né? Quando fala que nós temos os olhos que vão ficando sem enxergar muito, os dentes vão caindo, que o cântaro da vida, né? Que o fio de prata, até que o fio de prata se rompa, e esse fio de prata, a gente sabe que não é uma mentira. Quando eu era espírita, sempre se falava de um fio de prata, que fio de prata era algo
que existia, que quando a gente dormia, a gente era ligado ao fio de prata. E eu fiquei muito com isso, né? Porque eu sempre fui espírita. E quando eu me converti, Deus falou comigo. Não foi nenhum outro, foi o próprio Deus. Porque eu era uma pessoa muito teimosa, muito obstinada, muito arrogante e muito orgulhosa, muito mais do que eu sou hoje. E sempre, todos os dias, nós temos que melhorar. E eu entendi, quando eu descobri que na Bíblia existia o fio de prata, que quando se rompia o cântaro da vida, se rompia, eu fiquei, não é possível, isso é coisa de espírita. Quando, gente, era uma coisa de Deus. Porque muitas vezes as pessoas perguntam muito assim para mim, olha, pastora, eu tive um sonho. Eu falo, conta. Aí falo assim, eu estava andando numa rua e tinha uns cachorros. E esses cachorros, eles não me mordiam, mas eles queriam me parar, né? Todo mundo ouve isso, ou sonha isso. E aí, na verdade, eu entendo que esse fio de prata, quando você é muito tenso, obrigado por isso, vocês são, né? Eu também sou, nós somos muito tensos. Quando a gente começa a dormir, a gente relaxa. E eu vejo muita gente, sei lá, você vai no Instituto de Sono, o povo põe aquele monte de eletrodo, aí o povo faz assim, ó, mas é mesmo, como se estivesse caindo, porque você está tão tenso com a sua vida, com os seus problemas, que na verdade não são seus, são de Deus, amado. Sabe, porque o Senhor, Ele cuida até disso. E de repente você começa a sonhar. E quando você sonha, você sabe, nós somos corpo, somos um ser triuno. A Bíblia diz corpo, alma e espírito. O seu espírito, quando você... Não sei nem porque eu estou falando isso, que não estava no... O meu script não estava. A gente começa a sair. Sabe aquela coisa do EQM, experiência quase morte? É uma verdade, é uma verdade. Pessoal, a Lídia sabe, quando está lá na UTI e você está em coma, aí o pessoal diz assim para você, fala, pode falar com a pessoa. Aí você começa a falar com aquela pessoa que está em coma, não é verdade? Você fala com aquela pessoa e às vezes você vê a pessoa até ficar agitada. Quantas vezes eu já vi isso, né? Por quê? Porque o nosso espírito, ele está em Deus, é dele, o seu espírito é de Deus, não é de mais ninguém, ninguém pode tomar aquilo que é do Pai, né? Nós estamos em Cristo, estamos em Deus, e é uma grande verdade. Aí o Senhor falou para mim, então, você não tem ansiedade em querer saber o que vai acontecer. E, na verdade, sempre falo, gente, o povo está falando que dia 25, 26, Gilberto veio com um negócio aí de um profeta Joshua que falou que o arrebatamento vai ser nesses dias. Eu falei, se for, o que vai mudar? Claro, vai ser um tremendo de um negócio. Eu vou me livrar desse corpão gordo para a glória de Deus. Vai ser uma bênção, vou subir que nem uma nuvem, uma pena para a glória de Deus, né? Mas a gente tem que estar pronto, porque se a trombeta soar, nós temos que estar. E nós estamos em Cristo. E vamos ter muito tipo de... nós vamos ter muitas espantosas surpresas com isso. Porque o Senhor, Ele olha para nós, não como nós olhamos para as pessoas, mas como Ele olha
para nós de uma maneira amorosa, porque Ele tem um tremendo e ousado amor. Tanto que Ele mandou o único filho dele para morrer por mim e por você. Amém? Então, queridos, quando o Senhor, Ele nos formou, Ele tinha um projeto de todos nós sermos como Jesus. Mas esse projeto foi abortado quando Adão entregou as chaves nas mãos do diabo. E todos vocês sabem disso, é óbvio. Mas o Senhor, Ele deu muitos e muitos sinais. E a palavra que o Senhor, Ele trouxe para mim, é uma palavra que eu amo. Eu amo essa palavra, porque essa palavra para mim, ela fala dentro do meu coração o quanto, diga o quanto, nós somos príncipes de Deus. Amém? Essa palavra está em Isaías 32 e diz assim: eis aí, está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão os príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão. Então eu creio nisso, sabe? E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos que temem saberá entender, saberão compreender. E a língua dos gagos falará pronta e distintamente. E ao louco nunca mais se chamará nobre. E do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Isso é o que está acontecendo. Nunca mais esses cheios da toga preta se chamarão Vossa Excelência. Aleluia. Porque Deus lá não haverá nada disso. O Senhor, Ele sabe. Por quê? O louco fala loucamente e o seu coração maquina o que é iníquo para usar de impiedade e proferir mentiras. E para deixar o faminto na ânsia da sua fome e o sedento com falta de bebida. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverar. Queridos, somos nós. Nós somos os nobres que estão perseverando. Sabe, se você for ver todo o processo que você tem na sua vida, por tantas coisas e percalços que você já passou, você fala, Deus não tinha nada a ver com isso. Não. Deus, Ele tinha sim. Deus, Ele permitiu todas essas coisas sobre a tua vida, porque o Senhor, Ele te chamou para ser uma parede contra o vento. O que significa isso, queridos? Quando a pessoa está no meio de um vendaval, no meio do olho do furacão, você pode chegar e falar, parado aí, furacão. Você tem poder e autoridade para pisar nos escorpiões. Você tem autoridade para permanecer em Cristo e para paralisar todo tipo de vento, sabe? E nós realmente temos que fazer muita prova do Senhor, que isso foi dado para você com uma grande autoridade. Porque você diga, eu sou refúgio contra toda tempestade. Quantos estão aí passando uma tempestade absurda? Quantos estão aí, sabe? Você está vendo a pessoa
indo num caminho, o que você tem que fazer? Talvez ela não vá ouvir, mas no mundo espiritual, você tem como declarar: eu paraliso agora essa tempestade e eu chamo à existência as coisas que não são como se fossem. Queridos, todos nós temos essa autoridade. Sabe, a gente tem tantas experiências tão pequenas com Deus. Teve um dia, assim, toda hora isso, né? Toda hora a gente tem uma experiência, mas Deus, Ele faz com que a gente tenha essa autoridade. Ele transferiu isso. E nós somos dos que perseveram. Porque Ele espera isso de nós. Ele espera realmente. Às vezes nós temos um grupo, né? O Firme na Rocha, que é de WhatsApp, e a gente ora às 6, meio-dia, 18 e meia-noite. E as coisas, quando acontecem, a gente fala: nossa, ora por tal pessoa, que tal pessoa está assim, está assado, ai, infartou não sei quem, ai, aquela correria. O povo, eu creio mesmo que os pastores, os presbíteros, os obreiros, eles começam a orar, até mesmo se eles estão trabalhando, porque isso não importa para Deus. Nós não somos dos religiosos que precisa ajoelhar, que precisa pôr véu. Não, a nossa conexão está livre com o Senhor para poder orar e declarar e ver a manifestação da glória de Deus, queridos. Sabe, quando Davi... Você sabe quando Davi, ele foi combater contra Golias, o Senhor já tinha colocado ele num lugarzinho de pastor de ovelhas. E ali ele enfrentou um leão, matou um leão. Queridos, a gente fala isso, né? Ah, eu já li essa parte. Claro, mas ele era um menino. Ele era um adolescente. Ninguém sabe exatamente, mas ele tinha de 10, 13 anos ou até 15 anos. Porque se ele demorou no processo que ele viveu, que Saul, sabe, um dos livros que eu mais amo, chama-se Autoridade Espiritual do Watchman, porque ali ele conta a vida de Davi. Quando Davi, ele foi perseguido por Saul de uma maneira absurda por causa de inveja. A inveja é um dos males piores, sabe? Às vezes a pessoa tem uma inveja porque você tem um dom, porque você tem um talento, porque você louva, porque você prega, porque você tem uma oratória de oração. Viu ali de orando aqui? Eu falei para a mãe dela, eu quero ter um dedo de oração dessa Lídia, uma força. É lindo. A gente, por que nós somos um corpo? Porque se eu tiver vontade de ir no banheiro e meu pé falar, você não vai, você vai ficar aqui. Aí a minha bexiga fala, mas eu preciso ir no banheiro. E o meu pé fala, mas você não vai, né? O que vai acontecer? Vai acontecer um verdadeiro, passar uma humilhação aqui, né? Poxa, assim é o corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma coisa e nós não podemos ter, sabe? Nenhum tipo de coisa desse tipo. Uma inveja. E Saul, quando por isso que eu vou te falar, eu louvo muito, eu amo muito o louvor e a adoração. Glória a Deus. Mas é uma área tão espinhosa, sabe? É uma área que Lúcifer, quando lá em Ezequiel, ele diz que o Senhor produziu Lúcifer, e quando ele abria o seu corpo, havia pífaros, havia tambores,
havia pedras preciosas dentro do corpo de Lúcifer, e as pedras, né, do trono de Deus, ele acendia com louvor. Hoje somos nós que adoramos ao Senhor para poder incendiar ou acender as pedras do trono. E é maravilhoso isso. E quando Davi, ele tangia um instrumento, aqueles demônios que estavam com Saul saíam. E ele era liberto. Queridos, é algo tremendo. E Saul, por causa disso, Saul, olha, perseguiu Davi a um ponto tremendo. E uma das coisas que a gente lê, porque toda autoridade espiritual é constituída por Deus, mas para realmente haver um amadurecimento, uma maturidade espiritual na vida de Davi, ele passou por esse processo 20 anos. Com 30 anos ele subiu ao trono, mas ele foi perseguido. Então, queridos, quando ele matou um urso, matou um leão, ele era um adolescente. Nossa, o João, quando ele vê uma pomba, ele fica gritando e fazendo assim. Eu falo, gente, você está longe de ser Davi, mas glórias a Deus, imagina como ele tinha uma ousadia dentro dele. Quem é que vem aqui para ficar dizendo mal do meu Deus? Quem? Queridos, nós precisamos ter isso. Mas ele precisou passar por 20 anos na perseguição de Saul. Às vezes você fala, não aguento mais essa luta tá me deixando doido, né? Chegou ao ponto de, diz a palavra, de Saul entrar na caverna em que Davi estava escondido. E diz a palavra que ele foi esvaziar o ventre, porque antes não tinha, né, aqueles banheiros higiênicos, né, que a gente tem, tinha lá a caverna. Ele foi lá e ele poderia, no momento fisiológico de fragilidade de Saul, ele poderia ter ido lá e matado Saul. E ele somente tirou da orla. Depois ele se arrependeu das vestes de Saul, porque ele tinha, vergonha na cara. Ele tinha, decência, coisa que Deus estava forjando um caráter tremendo na vida dele. Davi, ele tinha algo tremendo da parte de Deus. Quando ele ouvia a voz de Deus, ele se rendia, ele se quebrantava. E é isso, porque uma coisa que eu sempre falo, já falei várias vezes aqui, quando no tabernáculo louvor ele tinha lá o onixe, o gálbano, né? E era isso, a profundidade, o quebrantamento, a espontaneidade de estarmos na presença, isso que Deus ama. Queridos, Deus, ele não quer farisaísmo, religiosidade, não. Ele não quer isso. Ele quer o nosso coração quebrantado. Às vezes, o fato da gente louvar e adorar o Senhor de uma maneira espontânea é muito mais do que a gente falar, Senhor, nesse sacrossanto lugar, e tá pensando na pizza que vai comer daqui a pouco, ou na mulher que ficou lá e tá até com uma raiva da mulher porque a mulher não veio ou não fez a comida direito. Queridos, Deus, ele quer o nosso coração completamente rendido a ele. É isso que é o mais lindo que nós podemos dar ao Senhor. Queridos, se for pensar em José, então, foram 13 anos, depois que ele foi vendido como escravo,
E tudo isso dentro do propósito de Deus. Tudo, absolutamente. Foram muitos anos. E a gente não aguenta passar um ano de luta. Ah, não, um ano é, né? Você não consegue passar 3 dias de luta que você já está, misericórdia, Deus não me ama. Você já começa a falar um monte de baboseira. Porque muitas vezes Deus... Poxa, Daniel passou 70 anos na Babilônia. Ele tinha uns 90 anos e ele viu aquilo que eu acho lindo. Ele viu aquilo que Ezequiel viu, que João viu, que era lá no rio, próprio Jesus, com botas de bronze, porque ele foi para o lagar de todas as aflições, de mentiras, de pecados. Jesus, ele ultrapassou esse lagar e venceu por mim e por você. E muitas vezes nós reclamamos, murmuramos, fazemos tantas coisas que não devemos fazer e temos tudo de melhor e temos, sabe, tudo, essa tecnologia toda. A gente reclama, ô, Vitor, por que o som estralou? Ele, não, eu não tenho nada a ver com isso. Gente, como é que Jesus pregava para o povo, sabe? Não tinha negócio de microfone, não, microfoninho, etc. e tal. Na verdade, esse processo de maturidade que o Senhor, Ele quer de nós, é porque Ele quer nos forjar numa estrutura para aguentar a oposição. Ele quer nos dar uma estrutura para nós realmente entendermos o caminho que as pessoas, elas estão travando também. Sabe, é algo lindo aquilo que o Senhor faz, porque Davi, ele chegou ao ponto, quando ele já era rei, ou não, até quando ele estava sendo perseguido, que Simei jogava pedra nele, mata Davi, ficava gritando, e os valentes de Davi falavam, quer que eu vou lá e dou um totó nele, que eu acabo com ele? E ele falava, não, acho que ele tem razão de fazer isso comigo. Sabe, queridos, nós temos que parar de murmurar, de reclamar. Temos mesmo, sabe por quê? Porque isso é contrário à adoração, sabe? Na verdade, o amor de Deus, ele nos cura, ele vai nos curando, ele vai nos libertando, ele vai nos arrancando aquele opróbrio. E a dúvida não, a dúvida nos joga, sabe, a uma raiz de amargura muito grande, porque nós não entendemos que o amor do Senhor lança fora todo medo. Queridos, eu quero dizer nessa noite que o Senhor, Ele quer que você seja o esconderijo contra o vento para pessoas, o refúgio contra a tempestade. Que você seja o ribeiro de água em lugares secos para muitos. Sabe, eu tive uma experiência quando eu comecei na minha vida de conhecer a Deus, né? Eu tinha uma moça que ela trabalhava na minha casa e depois eu conheci umas outras e tinha uma irmã que ela tinha um problema de um biquinho assim. Ela era de cor afrodescendente e ela tinha isso. Ai, como eu amava aquela irmã. Um dia ela me falou, eu vou levar você num culto. Eu falei, vamos. Quando eu cheguei lá, o culto, irmãos, era numa garaginha desse tamanho. Cabia um carro assim, raspando lá das paredes. Gente, eita, que povo. Eita, povo canela de fogo. Gente de oração. Tinha lá uns 10 gatos pingados, mas era um poder de Deus, coisa maravilhosa.
E quando eu comecei a entrar em contato com isso, eu comecei a me despojar do meu eu, que tinha sido forjada por uma educação que não conhecia esse Deus poderoso, sabe? E aí, eu nem era crente, mas eu comecei a amar a Deus assim, de uma maneira. E o meu marido comunista não queria saber. Quando ele via lá a igreja, como que chama essa igreja aí? Deus é Amor, lá perto de casa, eles punham as crianças, porque eles iam muito bem vestidos para o culto de Deus. Aí então, as crianças iam com aqueles vestidinhos bem cor-de-rosinha, assim, né? Com aquela fitinha de festa mesmo. Aí o Giba pegava o carro e falava, eu vou matar todos esses crentes. Aí eu antes eu não ligava, né? Mas depois eu comecei a falar, para, rapaz, para de falar isso deles. E toda vez ele vou passar por cima desses crentes aí da Deus é Amor. Que hoje nem tanto, mas eles vestem, né? Terninho, aqueles terninhos bem sequinho, com a gravatinha. A Giba tinha raiva. Até que Deus catou o Giba. Eita, mas eu vi esse homem chorar, Jesus. Chorou. Hoje ele vê a grande besteira que era o partidão, né? Hoje ele é do partido de Cristo. Aleluia. Glória a Deus por isso, né? Mas chegou um momento que eu era tão louca por Deus que eu falava, eu vou no culto. Não, eu não vou. Não quer ir? Ô, Glória, eu vou, porque é só um período, eu vou e volto. Pode ficar aí, que eu vou voltar, não vou fugir, não. Porque eu era muito doida, né? Então, ele ficava, nossa, mas essa mulher agora... Até eu falava, nossa, estou muito doida mesmo. Como que eu estou amando esse Deus maravilhoso? Aleluia. Queridos, até o momento em que o Senhor, Ele vai corrigindo as nossas deficiências. Aleluia. Ele vai corrigindo o nosso caráter. Ele vai fazendo algo, nos transformando em edificadores do reino, em rotuladores, em reparadores de brechas, porque você vai olhando e vai orando e vai declarando e as coisas vão acontecendo, porque ninguém chega a Jesus sem que as coisas venham ser transformadas. Isso é impossível. Eu quero dizer para você que o Senhor lá em Isaías 35:8, ele diz que nós somos restauradores de caminhos. Queridos, Deus, Ele quer que você seja o restaurador de caminhos de muitos. Porque às vezes a gente vê aquele irmão, né, que ele gosta de uma droguinha, né? A gente vê que aquele irmão, ele tá... Não, outro dia a moça trabalha em casa. Tem horas que eu olho para ela, eu falo assim, meu Deus, realmente é algo fora do normal o inimigo eu ficar ouvindo essas coisas. Outro dia, né? Porque ela gasta assim, se ela ganha 2, 3 mil, ela gasta 8 mil. Aí o marido dela é pedreiro, perdeu lá um emprego, não deu certo e tal. Aí, todos os cartões de crédito acabaram, tudo isso. O nome dela sujou e eu fui, limpei o nome dela. Faz muitos anos, desde que ela começou, são 14 anos na minha casa. Sabe o que ela falou para mim? Falou para mim assim, sabe que ela estava mesmo na carne, velha. Ela falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu sei como é que faz, como é que produz o pó. Me ofereceram 3 mil. Cada coisinha que eu vou fazer, eu falei, eu não sei. Você vai me fazer perder a cabeça. Eu acho que não sei o que eu vou fazer com você. Começar a usar a minha força.
se você repetir mais uma vez uma coisa dessa aqui na minha casa, eu vou, não sei o que eu faço com você, vou te mandar. Comecei a falar um monte de coisa para ela. Mas a pessoa, quando ela está desesperada, ela quer fazer coisa, porque ela não conhece a Deus. E tem gente que fica muito difícil conhecer. E a gente tem que ter a paciência para dizer, olha, o caminho não é esse. O caminho é o caminho da perseverança. É o caminho da graça. Você é árvore de justiça, carvalho de justiça, pessoa que é inabalável. Amém, queridos? Deus, Ele quer isso da tua vida. Senhor, Ele quer que você seja uma árvore frondosa e que venha a aninhar e ter muita tolerância, paciência. Sabe? É cada coisa que aparece na vida de um crente. E se você não tiver a paciência que Jesus ele tinha, quando ele sentava lá no boteco, quando ele ia na casa dos fariseus e ele via aquela prostituta pegar aquele vaso, poxa, e os fariseus falando, ih, meu Deus, se ele soubesse de onde que vem esse perfume aí, como é que ela conseguiu isso aí? E aí Jesus dava aquele tapa na cara. Querido, já nem falava, era o pensamento, ele já falava, poxa, eu vim aqui na sua casa, você não me deu não me lavou os pés, você não fez nada para mim, e ela que está fazendo, você está falando o quê? Queridos, na verdade, nós temos que nos despojar de todo tipo de ranço que as pessoas têm, sabe? É o que eu falei, meu, você vai errar o caminho agora, com 50 e poucos anos, você vai errar o caminho. E, na verdade, nós estamos aqui para orar, para declarar. Gente, as armas da nossa milícia não são carnais, mas se o Senhor ele diz que são poderosas em guerra, é porque são. Nós estamos aqui, e aqui nós paralisamos a bomba atômica ali, em nome de Jesus. E quando eu ouço, teve um vendaval lá em Bertioga, eu falo, misericórdia, sabe? Os crentes têm que aprender a, sabe, declarar que isso não é normal e ter o poder como Jesus tinha o poder de acalmar uma tempestade. Olha para o teu irmão e diga, você tem poder. Mas não é aquele poderzinho, não. Quando você orar realmente com as armas espirituais, Deus vai fazer algo tremendo sobre a tua vida. Queridos, eu nunca vi uma batalha perdida. Eu nunca vivi uma batalha perdida. Às vezes que eu perdi, foi porque eu, Elizabeth, dei brecha. Porque eu ouvi a voz de Deus e fiquei assim, como Moisés lá, olhando 3 anos lá, a sarça pegar fogo, e não me coloquei como Deus ele queria que eu me colocasse. E nesses momentos a gente tem que pedir perdão, Senhor. Eu não sei, eu acho que eu estou com... Eu não sei como é que foi que aconteceu, que eu demorei tanto para entender o propósito que o Senhor queria de mim. Eu acho que nesse momento a gente tem que se arrepender, sabe? É um tempo que nós estamos caminhando de arrependimento, de perdão, de graça, sabe? Eu acho que nós temos que realmente olhar para o outro. Tem momentos que eu e a Isha, a gente quer... Mas eu sei que isso é uma... Eu não estou lutando contra a carne, nem contra o sangue, eu estou lutando contra as hostes espirituais na maldade. E todas as vezes que a gente expulsa muito demônio, é uma bênção.
É uma bênção que o Senhor, Ele nos blinda. Mas algo no mundo espiritual, ele se move. E ao se mover dessa maneira, nós temos que ter a maturidade de entender o tempo e o modo. Eclesiastes, não sei se é 8:5 ou 5:8, eu acho, diz que o sábio entenderá o tempo e o modo. Então, queridos, isso que eu li, Isaías 32, que nós somos chamados para ser príncipes de Deus. Nós temos que entender que o tempo é chegado e o modo operante não importa. Eis-me aqui, Senhor. Não importa mais nada. Por que vai me importar se o Senhor já fez todo o sacrifício? Ele já nos deu tudo. Basta nós vivermos um dia como após o outro. Amém, queridos? E nessa noite, para a glória de Deus, nós vamos... Então, vocês aprontaram a Santa Ceia? Já? E onde está? Escondido, porque ó, domingo, né? Teve Santa Ceia lá. Segredinho. E o João viu. Uma coisa de Santa Ceia. Menino. Aí eu peguei, tirei a Santa Ceia, tampei e escondi porque tudo ele quer. Ele tá assim, uma benção. Aí hoje a gente fez a Santa... Eu cortei a Santa Ceia, a gente escondeu, tá escondido. E o Giba já ia trazer, eu falei, pelo amor de Deus, que ele surta, não viu esse abençoado de 120 quilos aí ficar pulando assim, porque ele quer. Então, glória a Deus. Nós vamos tomar a Santa Ceia, amém? Traz. Queridos, absolutamente nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, sabe? Essa é uma palavra maravilhosa. E nós temos que pensar no que nós temos que nos arrepender. Talvez nós temos que nos arrepender de não termos ouvido, de sermos sacerdotes segundo o coração de Deus e não ouvirmos a voz de Deus. Sabe? É necessário a gente perdoar, ser perdoado. Mas que obreira linda, já vamos ungir de obreira. Glórias. Importante de tudo é nós olharmos para o Pai e entendermos como Ele enviou Jesus. Não, pode apagar sim. Não tem letra? Aqui o povo conhece tudo. Que coisa linda, né? Glória a Deus. Então, queridos, nessa noite, nós somos sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. E o mundo, ele espera. Existem muitas pessoas esperando pela sua palavra. Às vezes, pessoas que estão completamente dilaceradas, fragmentadas, estrupiadas, por que não dizer, né? E às vezes necessitando apenas de algo que não tem preço, que é uma oração, né? Então, nós temos que entender que nós temos que glorificar o Senhor pelo fruto invisível e visível que Ele nos traz, sabe? O Senhor, Jesus, que é realmente a nossa rocha, a nossa pedra angular, a que segura tudo numa construção, né? Nós precisamos diminuir os ataques do inimigo sobre a vida das pessoas que nós amamos, que nós gostamos, que nós
porque o Senhor, Ele deu a vida por mim e por você de uma maneira que nunca mais ninguém vai fazer isso e nem o Senhor vai pôr os pés aqui na terra, né? Mas pelas coisas que estão acontecendo, pelo grande avivamento que há no mundo, estão acontecendo na Argentina, na Inglaterra, em tantos lugares, né? Está acontecendo na Nova Zelândia. Nossa, são tantas coisas. E que o Senhor venha realmente trazer um avivamento sobre a nossa vida. Outro dia, a irmã evangelista da igreja, ela foi para Poços, ela falou que ela estava andando, quando ela olhou para a praça, de uma terça-feira, tinha mais centenas de jovens louvando ali. Juntaram várias igrejas e foram louvar ali na praça. Eu glorifico o Senhor porque algo muito grande está acontecendo. E os crentes, eles têm realmente que tomar um posicionamento, porque o Senhor, Ele está nos chamando de uma maneira incondicional, sabe? É um tempo, 10 dias que nós iremos ter um encontro com o Espírito Santo e o Espírito Santo falando aos nossos corações de coisas que nós precisamos mudar, sabe? Refazer a nossa vida, trazer realmente um estabelecimento do Senhor nessa terra. Eu creio que toda iniquidade geracional será recuada. Nós vemos assim, sabe? Aquele pastor Mário que veio aqui pregar, ele voltou às pressas de uma viagem, assim, que ele estava fazendo. O pai dele teve um infarto à noite e depois a mãe dele falou que a avó dele também tinha tido. E assim, a família, muitos problemas cardíacos. Eu creio que eu e você estamos aqui para determinar que toda iniquidade seja recuada. Amém, queridos? Por quê? Porque como príncipe de Deus, nós temos cura e libertação para realizar através daquilo, do propósito que Jesus colocou sobre a nossa vida. Porque os olhos daqueles que não veem não se fecharão, mas se abrirão. Amém? Eu creio muito nisso, sabe? É por isso que a luta contra a vida dos verdadeiros crentes, eles vêm. E nós não podemos recuar. Porque o inimigo, ele é um mero servo do Senhor, mas o Senhor, ele sabe quantas vezes ele investe assim de uma maneira contra a nossa vida. E olha, tem uma certeza que o coração dos que estão trêmulos não tremerá, mas terá confiança no Senhor. Não desista daquele que você ama. Não desista. Jesus, ele não desistiu. Ele foi até o fim, a morte de cruz. E o sangue de Jesus, ele tipificado nesse suco de uva. E a gente sabe, né? Deus, ele tem uma sabedoria absurda. Eu sei, vai falar, não, mas a farinha foi muito modificada. Foi, mas o poder que há no sangue e no corpo de Jesus estão sobre esses elementos. No nome de Jesus Cristo, eu creio. Vamos orar por esses elementos. Pai querido, Senhor, o Senhor falou que a língua dos gagos estará pronta para falar, Senhor. E eu creio, Pai, que haverá ousadia, haverá coragem, haverá restituição, restauração, no momento em que nós tomarmos, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Mas se nós amamos o Senhor, nós estamos prontos, Pai, para receber esse suco, este pão, Senhor. Que, Senhor, não haja distorção do nosso DNA espiritual, Pai. Senhor, que nós venhamos realmente a receber a tua semeadura, a colheita, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, Deus. Oh, Senhor, Pai querido, que nós possamos nos envolver, nos comprometer, nos despojar do nosso eu e realmente declarar: Senhor, estou vazio de mim. Pode me encher, Senhor. Me encha realmente, porque eu quero cumprir o teu propósito sobre a minha vida. Eu quero, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te pedir agora que este sangue, que este corpo, Pai, que este suco e esse simples pão, Senhor, possam nos ajudar a perseverar naquilo que o Senhor projetou para a nossa vida, porque nós cremos que são muitos aqueles que estão esperando, Senhor, uma palavra de ousadia e de coragem. Em nome de Jesus, nós abençoamos esses elementos. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos. Se você tem algum pecado, declare ao Senhor: Senhor, eu te peço perdão, Pai. Como Davi, ele teve pecados muito exagerados, mas ele tinha um coração tão lindo em Deus e tão quebrantado no Senhor, que o Senhor o amou mais que tudo, porque ele agradava. O coração de Deus estava conectado ao coração de Davi. Então, queridos, que nós venhamos realmente a declarar que o Senhor é o nosso Deus e que tudo aquilo que, sabe, nos incomoda, deixemos no passado. Sabe, o Senhor está me falando algo aqui agora, o Senhor está dizendo assim: deixe o passado no passado, enterra, esquece. Ontem você fez isso, fez aquilo outro. Eu também, viu? Porque a gente é carne, né? Mas diante do Senhor, pedimos perdão dos nossos pecados e declaramos que queremos, Pai, essa metamorfose de transformação em crentes arroios, filhos maduros, filhos que estão caminhando para uma grande maturidade espiritual, em nome de Jesus. Amém? Pode passar. Glórias. Oh, obrigado. Oh, glória. E minha obreira mais linda. Peraí. Quem é esse que vem usando assim? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele não sabe ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos
ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos ouve, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, pegue o pão que tipifica a carne do Senhor. Eu creio em algo, eu creio que quando nós comemos no mundo espiritual, junto com o físico, isso se torna realmente... Nós somos um corpo, estamos inseridos na videira verdadeira do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, vamos comer. Pegue o suco que tipifica o sangue de Jesus. E aqui, se você for ver no mundo espiritual, no dia que ele foi traído, ele deixou a Santa Ceia. É algo extraordinário. Jesus, ele tinha uma inteligência emocional absurda, né? Então, quando nós tomamos, e isso vai ao nosso estômago e depois vira
sabe, uma glicose, e nós somos alcançados pelo amor do Senhor. Vamos beber em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória! Você pode dar um glória a Deus? Deus lindo, Deus maravilhoso. Eu creio que nós estamos na presença dEle. E na presença dEle, nós temos e faremos coisas muito mais extraordinárias do que Ele fez. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, eu quero te agradecer porque ao sairmos da tua casa, Pai, nós não seremos mais os mesmos. Nós viveremos uma transformação do nosso caráter, porque a palavra do Senhor, ela transforma, ela tem realmente a mudança necessária que nós precisamos ter para agradar o teu coração. E que cada um aqui possa ouvir o que vai no coração de Deus e que venham os melhores dias que nunca houveram. Senhor, Ele manda dizer algo para a igreja. Igreja, cante, louve, adore, seja feliz, sabe? Comei gordura e bebei doçura, porque os tempos não são bons, mas aqueles que estão na presença do Senhor terão azeite e vinho e não sofrerão com as coisas desse mundo. Você não vive nesse mundo, você vive segundo a extraordinária vontade do Pai, amém? Vão em paz, que o Senhor te abençoe. Dê um abraço aí no teu irmão, para que ele venha realmente entender que o amor de Deus está sobre a vida dele. Amém. Em nome de Jesus.